Muy buenas tardes a todos, a quienes nos están siguiendo en este momento por la web, desde diferentes lugares de América Latina, en Brasil, en Paraguay, en Ecuador, quienes están acá presentes en este momento, también de Brasil, de Ecuador, de Argentina. En este curso intensivo de doctorado dedicado a los sistemas de gobierno presidencialistas y parlamentaristas. Particularmente, en primer lugar, es mi deseo agradecer al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Mota, por la generosidad de invitarme a publicar en el primer número de la revista Plenario de la Cámara, y también al director, al editor jefe de la publicación de la revista Plenario, a José Carvalho Araujo. Esta revista Plenario es una publicación que era necesaria en Brasil porque la Cámara de Senadores tiene su publicación, el Supremo Tribunal tiene su publicación, el Poder Ejecutivo tiene su publicación y ahora, en este momento, la Cámara de Diputados tiene con este nuevo primer número su contribución científica. Para mí también es un honor formar parte del consejo editorial de la revista Plenario. Es altamente significativo para mí como argentino participar de este consejo y con absoluta certeza y mucho más todavía participar con una contribución de mi autoría, una de mis últimas contribuciones, en este primer número que se encuentra iluminado con gran cantidad de contribuciones, entre las que se encuentran las del eximio constitucionalista Luis Roberto Barroso, también del eximio constitucionalista Gilmar Ferreira Méndez y también del ministro Díaz Toffoli, entre otros. Para mí, como argentino, es relevante y trascendente poder participar con mi pequeño grano de arena en esta contribución. Precisamente en el primer número de la revista se publicó mi trabajo, El señor monopresidente, que es una ponencia que presenté en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en el pasado mes de octubre del año 2024. Las autoridades de la revista y el consejo editorial tuvieron la generosidad de distinguirme a mí con la publicación del trabajo en mi lengua nativa, quiere decir que en la versión en papel y también en este momento en la web se encuentra mi modesta y humilde contribución publicada en español. Sin embargo, en un gesto de excelencia científica, de solidaridad restricta y una generosidad que yo no tengo palabras para agradecer, el editor brasileño ha tenido el gesto de entregarme hace muy pocas horas el texto traducido. Motivo por el cual lo que yo voy a hacer en estos momentos, voy a compartir con ustedes, con las escasas herramientas que poseo respecto de las habilidades en la lengua portuguesa que admiro, voy a hacer lectura a los rasgos principales de esta contribución traducida al portugués. Solamente quiero aclarar que no voy a hacer referencia a las citaciones que se encuentran a pie de página, sino que directamente voy a dirigirme con el cuerpo principal y agradecer nuevamente a las autoridades de la revista, a quienes están presentes aquí conmigo, que son todos aspirantes al título de doctor de la Universidad de Buenos Aires, en el aula 248, y quienes se encuentran también en el aula virtual de diferentes puntos de América Latina.
Dichas estas palabras, nos ponemos a trabajar entre todos, así que les ruego el amparo de su paciencia. O señor monopresidente, 1. Microtese sobre autoridade executiva. A Constitución do Estado é unha criación pura do poder político constituyente. Na terceira década do siglo XXI, os estados de América do Sul son gobernados por una Constitución, con pretensiones democráticas que comprende até 4 pesas: composición, mecanismos, estructura, no ambiente de una sociedad aberta na cual una relativa paz social debe ser buscada, alcanzada e desenvolvida. Nesta escritura fundamental está a linguaxe da razón pela cual se instituye a forma inicial da orden estatal, constituída por un sistema de reglas sobre todas as normas do direito para a concretización dos procesos públicos, divisão e controle do poder, gobernanza, estruturación democrática en un determinado tempo, espaço e comunidade de cidadãos. Embora o poder do Estado seja sempre único, ele se le distingue en varios ramos ou funções. Un único poder do Estado, varios departamentos ou agencias. En 10 repúblicas sulamericanas, seus cidadãos delegan ou confían o desempeño constitucional do poder ou función ejecutiva a única autoridade, mais ou menos estricta, mais ou menos caprichosa, de un presidente. La linguaxe das constituciones búscase un certo nivel de justicia social, con diferentes estilos e profundidades. Não há poder constituinte que não promova o bem-estar da comunidade. Para decidir a autoridade ejecutiva, utiliza-se uma única palavra: presidente. Isso consta nos artigos das estruturas fundamentais de Argentina, Bolívia, Brasil, Equador, Chile, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Uruguai e Perú. Acrescento, como curiosidade, que a mais antiga dessas leis é a Argentina, de 1853, ainda em vigor com suas reformas, e mais recente é a boliviana de 2009. O presidente cidadão é perpétuo. A microtese sustentada neste escrito, baseada exclusivamente numa abordagem normativa, é a seguinte: as constituições sul-americanas favorecem um sistema presidencialista de governo. Surge assim um novo animal político, o monopresidente. Ese principal funcionario do povo generalmente será eleito con base en sistemas mayoritarios puramente adversariales. Como vencedor incontestable, con base en esa legitimidad de origen, él ejercerá un poder que aspira a hegemonía, ya que a unidades de cargos excluye o diálogo como fuente de energía. Esa concentración es alcanzada porque as constituciones o elevan en regla a chefe supremo do Estado, chefe de gobierno, comandante das Forças Armadas, chefe de administración, colegislador e eventualmente legislador, inclusive con poderes jurisdiccionais. Todos os poderes que les são conferidos sem sucessão a controles racionais e eficaces. En cuanto aos poderes do presidente único não forem democratizados no futuro por meio de reformas constitucionais, seu viés predominantemente autoritário determinará a inestabilidade do sistema, sua baixa qualidade e a falta de confiança que se evidencia também, em regra, durante seu mandato. Reconheço as enormes diferenças no funcionamento do sistema presidencial em cada um dos países sul-americanos. No entanto,
é possível identificar características básicas e comunes do modelo regional. A busca árdua por legitimidade de origen, enormes poderes con connotaciones absolutistas, ineficacia ou ausência de fiscalização e, acima de tudo, a individualidade única de um homem na liderança suprema do Estado e do governo. En más de 200 años de historia constitucional, não há un único país no subcontinente en que o estabelecimento, o desenvolvimento e a continuidade da instituição presidencial não tenham sofrido alterações ou rupturas. Na ausência de ambições jurídicas comparativas ou similares, minha intenção é especificar uma singularidade das ansiedades que frequentemente surgem tanto dos fundamentos normativos quanto das furiosas experiências fáticas. A partir dessa afirmação, talvez possamos começar a delinear os contornos de uma teoria geral da Constituição na América do Sul. Repito, de uma teoria geral da Constituição na América do Sul que abordasse, neste caso, os infortúnios causados pelo sistema uniforme de governo adotado pelos países da região. Neste artigo, discuto as propriedades da figura do governante, uma autoridade que exerce o comando executivo ou presidente, dentro do âmbito das autoridades. Note-se, no contexto desta microtese, que dois aspectos do presidencialismo devem ser avaliados. De um lado, a concentração de funções na pessoa do líder do processo. De outro, a possível desqualificação do modelo devido à predominância que o presidente exerce sobre os demais poderes constituídos e também sobre os mecanismos de toma de decisão política no Estado. Nas sessões seguintes, desenvolvo argumentos que justificam a problematização descrita. Na cortina, concluo com algumas palavras finais. 2. Eleger presidente. A regra sobre distinção deveria gerar a esperança de que poder distinto e distribuído daria origem a poder limitado. A divisão poderia ser entre poderes constituyentes e constituídos. Certamente, no caso deste último, sua divisão em agências executiva, legislativa e judiciária. Primeiro, John Locke, no século XVII, e depois David Hume e Montesquieu, respectivamente, no século seguinte, foram os que editaram diversas ideias sobre uma divisão relativa para o exercício de poder. Evidentemente, a divisão de um lado plano governamental em diferentes domínios, jurisdições e pessoas atuantes, poderia levar a crer na possibilidade de um governo sábio, preciso e bem-sucedido. Essa racionalização que induz a descentralização do exercício do poder deve sempre prevalecer sobre aquela que implica qualquer modelo de concentração. O autogoverno de uma comunidade é uma questão de cidadania, razão pela qual uma maioria deve participar dentro do âmbito de suas razões práticas e da ordem estabelecida. A soma da parcela de poder que pertenece e autoriza a cada indivíduo é essencial para dar uma ideia de poder político em uma sociedade democrática. Não há outra explicação. A teoria da divisão de poderes foi concebida doutrinariamente na Europa e concretizada em sua forma normativa com a Fundação Constitucional dos Estados Unidos de América em 1787. Uma composição coletiva, apesar da ausência de um plano original. Durante os séculos
19 e 21, os textos constitucionais da América do Sul refletirão, em maior ou menor grau, a estrutura da Constituição dos Estados Unidos de 1787, baseada na distinção entre três poderes clássicos do governo: o legislativo, o executivo e o judiciário. Uma distribuição de poderes entre cada um dos poderes do governo. Os americanos provavelmente precisavam da invenção de um presidente. Como podemos ter certeza com características objetivas além da frágil instituição? A instituição pode ter funcionando. Nos Estados Unidos de América, onde a luta entre classes sociais não era de forma alguna o critério norteador para o destino de comunidade, o presidencialismo fora de seu território, de sua comunidade cívica, provou ser basicamente um desastre. No processo constitucional dos Estados Unidos, o poder colonial foi deslocado. Sua comunidade permaneceu inalterada porque manteve a estrutura herdada de seu passado colonial. A Constituição dos Estados Unidos de 1787 corresponde a uma comunidade de classes hegemônicas bem estabelecidas, com exclusões significativas que não pareciam ser inferidas da Declaração. Desde 4 de julho de 1776, escravos, afro-americanos, mulheres, pobres, indigentes e nativos americanos. Os postulados formulados na origem do Estado não puseram em risco essa estratificação, cuja construção era bastante sólida. Os pais fundadores dos Estados Unidos organizaram um Estado, embora fossem pessoas muito temerosas de uma distribuição igualitária da propriedade, uma situação que perdurou inabalável. No caso da América do Sul, a criação do gabinete presidencial carece de qualidades semelhantes. Em nossos países, quase não houve discussão aprofundada sobre outra alternativa para a anatomia do poder executivo, como houve na Filadélfia em 1787. Com a independência, nossos países ficarão à mercê do caudilismo, do personalismo e de um líder que prometia, com mágia ou santa providência, que ele e somente ele penetraria a guiaria a comunidade de cidadãos para as águas do bem-estar. Uma circunstância desfavorável e notável extensão da região, com seu território de quase 18 milhões de quilômetros quadrados, pouco alterado desde aqueles distantes momentos de fundação. Na América do Sul não há, nem nunca houve, uma distribuição justa ou racional dos ativos existentes ou dos ativos que estão prestes a ser criados, ou que poderiam um dia ser criados. Da mesma forma, a desigualdade é a fonte de seus sistemas tributários perversamente regressivos. Portanto, uma tem sido a luta pela independência política e o sepultamento do colonialismo, e outra, a luta pela construção de um Estado constitucional com viés democrático. No entanto, nas esferas econômica, financeira e empresarial, a posição geográfica do subcontinente e seus recursos naturais o transformarão em um celeiro a céu aberto, repito, em um celeiro a céu aberto, onde seus rios, seu subsolo, recursos marítimos e montanhas também têm sido objeto de constante, ruinosa e perversa pilagem para os sul-americanos. Nesse contexto, seria sem dúvida fácil culpar o presidencialismo. O sistema, devido a sua própria arquitetura jurídica e constitucional, não serviu e não poderia servir para construir bases racionais para o diálogo. A partir dessa compreensão,
Dessa compreensão, talvez, daqui a 100 anos, seja surpreendente ler que os cidadãos, em 2024, estavam dispostos a conceder a uma única pessoa o poder de exercer o poder hegemônico com base no confronto mais puro, o poder presidencial. Suspeito também que será motivo de espanto descobrir que naquela época um único indivíduo, um ser humano natural, exerceu o comando pessoal, o executivo, sem interesse próprio, sem ressentimento e, acima de tudo, livre de errores individuais. Em toda a República, a autoridade deve pertencer a todos os cidadãos. Eles são os únicos e insubstituíveis súditos que devem determinar a ordem com o compromisso de obediência leal e rigorosa. Naturalmente, percebe-se a incongruência de atribuir autoridade constitucional a um único cidadão, o presidente, um homem unido e imerso na solidão de sua própria pessoa. O presidente americano exerce poder hegemônico, mas este é ampliamente controlado pelo Congresso e pelo Judiciário. Em contraste, na América do Sul, o príncipe, durante todo o seu mandato, exercerá poder hegemônico com uma gama de poderes talvez maior do que a dos Estados Unidos, segundo a nomenclatura constitucional. No entanto, os controles não serão semelhantes, nem se forem eficientes, devido à dificuldade de implementação ou à sua concepção jurídica deficiente. Como nada surge do nada, o método de eleição do presidente estabelece uma questão relevante, determinante e paradigmática para o sistema de governo modelado. Assim, o uno de sistemas majoritários que também incluem um segundo turno, busca produzir um líder que goce de amplo apoio da sociedade, um único líder, uma única pessoa, talvez um verdadeiro e singular campeão da luta política. O coletivo comunitário se reduz a uma única pessoa, o único presidente. Dessa forma, acredita-se que esse príncipe republicano receberá a unção da cidadania por via direta. A maioria obtida na eleição é a fonte direta dos cidadãos convencerão o líder presidencial escolhido de que sua governança combinará história, presente e passado. Todo o processo público, ele alegará, começa com ele, incluindo o passado invencível e o futuro inescrutável. O líder domina o tempo como nenhuma inteligência humana. Jamais determinou até o dia de sua eleição, pois ele somente proporá uma liderança de duração indeterminada. As inclinações e ideias do novo príncipe republicano possuem uma originalidade superior a tudo o que se conhecia até então. Seus eleitores, simpatizantes ou bajuladores, confiarão na liderança prometida. Toda eleição presidencial também celebrará um experimento curioso. Durante a campanha, um candidato apresentará sua visão para o bem-estar da comunidade. Os outros também o farão. Usando vários truques e falácias, eles se acusarão mutuamente do passado distante ou do presente imperfeito. Quando chegar a hora do segundo turno, o candidato vencedor será encorajado por uma minoria de cidadãos crentes, cuja demanda constitucional frequentemente reside na metade mais do eleitorado, excepto na Argentina,
onde as leis da aritmética podem não se aplicar porque o presidente pode ser eleito com uma maioria de 40%. Favorecido pelo eleitorado, o líder será aquele que pode alcançar agora e para sempre o tal esperado e adiado bem comum, porque com ele o tempo começa. Uma vez eleito, o presidente jamais perderá tempo em seu desejo declarado de reeleição. Nos países sul-americanos, uma de suas missões estará insertada em sua corrida pela reeleição imediata. Assim, ele empregará todo o aparato estatal, incluindo os meios coercitivos para atingir o objetivo da reeleição, pois, se não conseguir atingir esse objetivo, em meados de seu mandato ou antes, as forças políticas sempre buscarão, por meio de confronto, um sucessor inferior em termos de poderes ao atual presidente. O lema parece ser reeleição ou abismo. Argumentar-se que uma presidência nunca é suficiente, porque as mudanças projetadas exigem uma segunda. O presidencialismo, ao se basear no combate permanente, impõe ao seu distinto titular a necessidade de lutar para que seu poder político um conceito fundamental, na configuração anatômica de seus poderes, não diminua. O tempo não deve alterar seu poder. No México, por exemplo, a reeleição presidencial é proibida pela Constituição desde 1917. Sabiamente, em 2015, o artigo 197 da Lei Fundamental da Colômbia estabeleceu uma proibição à reeleição presidencial com claras conotações de natureza eterna, uma espécie de impedimento para perpetuar-se na presidência executiva do governo. Três. Unidade, hegemonia e exercício de poder. Democratização. A unidade da autoridade presidencial define o sistema de governo. Sua autoridade suprema, centralizada, decide os propósitos do processo constitucional que será liderado pelo presidente. O presidente sempre será sinônimo de unidade no exercício constitucional da autoridade em nome do Estado e de seu povo. Um líder absoluto, com características severamente despóticas. Essa unidade presidencial, que se eleva a tais alturas, não deve ter espaço para compreender as franquezas ou os problemas dos seres humanos que compõem a sociedade. Em um sistema governado por um presidente, uma energia vital e suprema deve ser descoberta. Pode ser supor que, ao imaginar o modelo, seus criadores imaginaram essa unidade e concentração de poderes executivos. Também se poderá intuir que, quando a instituição presidencial foi criada em 1787, considerou-se desejável que a autoridade de uma única pessoa facilitasse as decisões governamentais de natureza executiva. Não houve complacência. Não havia outro modelo para se basear. A invenção estava completa. Dentro desse perímetro reside a ideia de que a unidade tende à energia, como dijo Alexander Hamilton em 1788. Assim, por simples derivação, distinguir-se-á em outros servidores ou funcionários públicos um mero papel secundário, sempre fora de cena como conselheiros ou qualquer forma que um sujeito influente adote, mas sem domínio dos fatos
nem emergindo da representação popular direta. A busca por um bom governo, eficiente e seguro, sem dúvida animou a compreensão testada da unidade da energia do poder presidencial. Uma denúncia do poder hegemônico do presidente implica que a política constitucional, precisamente, se configura à medida que novas ideologias são conjugadas, que a partir da crítica à situação atual, também explicam as mudanças projetadas com suficiente racionalidade. É o que se faz aqui, ou se tenta fazer. É claro que seria original propor que a denunciada presidência como instituição monocrática seja abolida, como dijo Lockwood en 1884. Es sustituido por otro modelo plural para función ejecutiva. Há razões para vislumbrar um futuro em que haja deliberação, solidariedade, esclarecimento e, acima de tudo, cidadãos pluralisticamente engajados que impedirão a tomada individual do poder estatal. Os poderes presidenciais são inúmeros. Portanto, ele recebe um número significativo de poderes que se concentrarão com suficiente hegemonia na unidade de sua pessoa. Esses poderes, na maioria dos casos, estão expressados nas leis fundamentais. Dado que o poder é a energia fundamental do Estado Constitucional, os poderes do presidente devem responder a pelo menos duas ações chaves, ambas de natureza assimétrica. Por um lado, ele é investido para executar ativamente uma política. E por outro, também é investido para impedir, repito, para impedir reativamente uma política de oposição. No presidencialismo, partidos de oposição não devem ser considerados. Os poderes do presidente são voltados para alcançar um novo estado de coisas constitucional ou para inibir ou rejeitar a mudança de um estado de coisas defendido, geralmente, por outros congressistas ou por juízes abertos e inclinados à judicialização excessiva da política, que acreditam os tribunais e não as urnas, são prontos de partida para qualquer solução comunitária. Os poderes presidenciais, sejam eles estimulantes ou recalcitrantemente rejeitados, podem ser usados para promover ou deteriorar as condições de vida da comunidade cidadã. Assim, o presidente pode participar da legislação ordinária como colegislador, seja enviando iniciativas ao Congresso, promulgando leis ou exercendo veto parcial ou total sobre a produção do Congresso. Ao presidente e sua equipe é atribuída a administração do Estado, em princípio, a execução da lei. Assim, o trabalho regulatório é fundamental para a atividade do presidente. No entanto, devido às emergências intermináveis que assolam nossos países, os presidentes também recebem poderes legislativos, incluindo a possibilidade de emitir decretos com força de lei ou de o Congresso delegar-lhes autoridade legislativa. Talvez o antecedente mais remoto desse flagelo seja encontrado na Lei Fundamental de Prússia de 1850. A maioria dos estados sul-americanos contém em suas constituições regras fundamentais para a resolução de estado de exceção, cuja regularidade torna a normalidade institucional excepcional e a situação de emergência normais e cotidianas, um mundo irracional e invertido. A autorização legislativa para que presidentes, por via constitucional, editem decretos com força de lei ou deleguem o poder de legislar, constitui um perigo cujo dano patrimonial e simbólico é incalculável. A
la regulamentação legal de situações de emergência extraordinárias deve ser resolvida colegiadamente e com participação ativa e principal do Congresso, com a expertícia de suas comissões e um chamado à cidadania, não ao presidente, pois a ele cabe executar, não regulamentar, não regulamentar. Além disso, esses poderes exclusivos que o Congresso normalmente concede ao presidente para regular acarretam uma enorme contradição jurídica, pois os cidadãos, por meio de delegação, confiaram no poder de legislar ao Congresso, razão pela qual é incompreensível que este órgão, por sua vez, delegue ou autorize ao príncipe a legislar. Em outras palavras, delegar um poder delegado implica uma violação da soberania do povo, a fonte de todo poder. Com essas autorizações, a fronteira entre a administração e a legislação se torna tênue e, portanto, a divisão de poderes se torna indiferenciada. Repito, indiferenciada. Mais poder é conferido ao presidente. O presidente eleito, para executar a lei, também participa do fato de sua produção. Obviamente, sem qualquer dialética além de si mesmo ou do corpo de colaboradores por ele escolhido. Mas isso não é tudo. O presidente também pode promulgar projetos de reforma constitucional. Além disso, ele administra a gerência ao Estado e seus assuntos com a vontade suprema de um cidadão eleito. Desnecessário dizer que ele gerencia e orca o recurso com famosa discrição do Estado, planeja os gastos públicos e, portanto, determina as contas públicas dos demais poderes. Ele nomeia todos os seus funcionários e poder decidir sobre sua demissão, sem outro reflexo que não seja sua própria responsabilidade. Ele representa o Estado internamente em suas relações internacionais. Na Argentina, ele também exerce jurisdição administrativa. Na Colômbia, ele representa a unidade nacional. O presidente também pode convocar o Congresso. Como se não bastasse, ele lidera o processo constitucional e é o principal ator do processo político. Nos países federativos, como Argentina e Brasil, durante o recesso do Congresso, ele poderia ordenar a intervenção dos poderes do ente federal. O presidente analisa o orçamento do Estado e planeja suas receitas e despesas, geralmente por meio de uma lei que deve ser aprovada pelo Congresso a cada ano. Ele também administra o Tesouro Estadual, que delega ao líder supremo a negociação das dívidas públicas dos países, poderes investidos exclusivamente no Congresso. Naturalmente, o presidente não deve decidir quanto o Congresso e o Judiciário, respectivamente, devem gastar. Nenhum desses órgãos tem autoridade constitucional para cobrar impostos, nem o poder de arrecadar fundos, nem poder coercitivo direto para lidar com suas despesas. Os poderes legislativo e judiciário, dentro de suas esferas de autoridades, devem operar de forma autônoma no planejamento orçamentário. É evidente que, se o presidente decidisse restringir ou limitar seus gastos, sua capacidade operacional enfrentaria sérios desafios institucionais. Consequentemente, no presidencialismo, a elaboração do orçamento e execução
das despesas são fundamentalmente dinâmicas. Em suma, ao instituir em uma única pessoa essa enorme quantidade de poderes estatais, como explico na microtese, nasce uma nova instituição constitucional otorgada e exercida por uma única pessoa, o monopresidente. Sua configuração produz uma raridade. Se o monopresidente puder exercer seus poderes, a dança presidencial funciona. Nesse cenário, ele varrerá com toda a sua energia suprema qualquer outra autoridade constituída, especialmente legisladores e juízes. Isso é bastante semelhante a um monarca, um rei, dijo Proudhon en 1868. Um súbdito que poderia concentrar todo o poder do Estado com venerável absolutismo. Se as políticas públicas dos presidentes não puderem avançar, não haverá dança. Ele ficará exposto, geralmente, com uma população aguardando a precariedade, a demolição ou colapso de institucionalidade. A democracia, que é um método para a construção permanente da lógica do Estado, deve se basear no pluralismo. Ela não é infalível. Para ela, a Constituição é um pré-requisito, pois sem lei não há democracia plural. Repito, para ela, a Constituição é um pré-requisito, pois sem lei não há democracia plural. Assim, em certo sentido, todos devem abraçar a ideia de um público plural. Caso contrário, a própria ideia de uma democracia seria enfraquecida ou pulverizada. Seu pluralismo político deve abarcar todas as opções dentro de si e à luz do dia, mesmo as posições neutras. A busca por um vencedor que servirá como presidente não favorece nem aqueles que não o apoiarão, nem aqueles que são neutros. Quem vencer a eleição será tentado a liberar o país conforme suas próprias convicções ditarem. A governança fica em uma situação difícil. Para governar, o presidente precisa de grandes maiorias. Se as possuir, construirá hegemonia suficiente. Caso contrário, terá uma franqueza potencialmente extrema. Evitei propositalmente analisar a mistura de sistemas majoritários para eleger o presidente e sistemas de representação proporcional para eleger parte ou totalidade dos membros do Congresso. A combinação desses sistemas não fortalece a unidade do poder presidencial, nem otimiza sua obtenção. Bastaria considerar, por ora, que é o único país do mundo onde o presidencialismo funciona com certa eficiência, os Estados Unidos. Não há combinado de modelos eleitorais. Tudo é resultado da aplicação de um sistema eleitoral majoritário para a composição do Executivo e do Congresso. Deputados eleitos por sistema proporcional e o Executivo por meio do sistema majoritário é uma invenção sul-americana. É uma democracia constitucional. A coexistência de diferentes pontos de vista fomentaria o debate, a busca por consenso e mudança. Este é um fundamento epistêmico inevitável. No entanto, o presidencialismo, repito, sua autoridade, é concebida apenas para a disputa. Um presidente que tenta o diálogo abre a porta para a tal temido fracasso. Você se lembra de algum presidente sul-americano que tenha convidado seriamente a oposição a construir pontes ou pactos sustentáveis para fortalecer o diálogo institucional?
O presidencialismo é a institucionalização máxima do poder unido e governado por uma única pessoa, ser o líder supremo da nação, como prescribe a Constituição Federal Argentina em seu artículo 99.1, pode levar esse cidadão singular a ser ou se sentir mais poderoso, repito, a ser ou se sentir mais poderoso do que os cidadãos. Estes, por sua vez, não se uniriam em deliberação sincera para exercer o poder que lhes pertenece por direito natural e soberano. Não deveria ser tolerável que uma autoridade exercida em nome de um poder estatal pairasse sobre os cidadãos, pois a democracia é a ordem da igualdade. No entanto, a Constituição Fundamental da Argentina não encoraja essa ideia divisória, uma vez que a desafia com um líder supremo entre todas as autoridades constitucionais. Considere também o fato de que um sistema presidencialista, pelas razões expostas, implica um complexo aparato de dominação em cenários onde a riqueza está concentrada nas mãos de poucos indivíduos ou empresas, como é o caso em nossos países. Aqueles que se consideram poderosos, devido à sua gestão e controle em larga escala e hierárquico da produção, dos negócios e das finanças, podem sentir a tentação irresistível de dominar conjuntamente o cenário político. Neste século, em vários estados sul-americanos, membros dessas potências capitalistas decidirão exercer o poder presidencial diretamente. Em todos os casos, houve um colapso ou atenuação da regulação estatal. Um eleitorado pode ser saboteado com campanhas fraudulentas que inibem e impedem a tomada de decisões racionais. Essas campanhas que exigirão custos econômicos extremadamente altos só podem ser empreendidas por bancos, empresas ou qualquer grupo composto por indivíduos poderosos que desejem manipular o resultado das eleições cidadãs. A manipulação eleitoral não é uma mera hipótese de laboratório. No entanto, ela difere dependendo se é praticada em um sistema parlamentar ou presidencial. No parlamentarismo, a eleição não garante completamente a gestão do sistema, visto que a cooperação é um pré-requisito de sua natureza. No presidencialismo, apesar do alto custo, se bem-sucedida manipulação à parte, pode-se esperar a gestão do processo político. A hegemonia necessária do poder presidencial é uma consequência relevante de seu poder unitário. A instabilidade das presidências sempre acarreta a inestabilidade mais ou menos grave do próprio modelo. Pode-se até argumentar que existe uma física para o poder presidente. Assim, suas determinações hegemônicas forem cumpridas desde que haja autocracia suficiente. Repito, desde que haja autocracia suficiente, o modelo funcionará, mesmo em fases instáveis. Por outro lado, se o poder for instável, essa qualidade será transmitida perfeitamente ao modelo. O cancelamento da apresentação de sistema de governo não será uma questão de especulação. O final coral da nona sinfonia de Beethoven, ouvido no dia da eleição, será substituído pelo Requiem de Mozart. Nesse cenário, não é de se estranhar que o sistema presidencialista seja um incentivo à corrupção. Repito, nesse cenário,
não é de se estranhar que o sistema presidencialista seja um incentivo à corrupção. O presidente é vulnerável porque todo o seu poder está concentrado em ele, não tem influência no Congresso. Sua carreira é agravada por vários elementos negativos. Seu livre-arbítrio inabalável, a burocracia, a soberbiência de autoridade, a ausência e inconsistência de resultados e a falta de cooperação da oposição. Os caminhos indicados levarão a um fiasco para sua administração. Mesmo após o término de seu mandato, será comum que os processos judiciais sejam instaurados contra ele, com ou sem fundamento. Com ou sem fundamento. Para apurar sua responsabilidade por supostos atos ilícitos. O presidente também possui poderes de influência política paralelos a seus poderes constitucionais. Esses poderes não regulamentados ganham importância porque o presidente é uma das figuras mais prominentes da sociedade. Como esses poderes não são regulamentados, uma abordagem específica não é viável, dada a ausência de evidências normativas. Repito, dada a ausência de evidências normativas. Apesar disso, em mais de 2 séculos de prática presidencial, a influência limitada do presidente sobre o Congresso geralmente marca uma estagnação ou paralisia da atividade política. Por outro lado, o exercício de poderes presidenciais eminentes tende a ser abusivo e indica uma crise na separação de poderes constitucionais. Basta analisar o que acontece, por exemplo, com a influência do Executivo sobre o serviço de comunicação audiovisual, situação não regulamentada pela lei fundamental. Quando a presidência foi inventada no século XVIII, existia apenas a imprensa escrita. Hoje, os discursos presidenciais podem ser divulgados e transmitidos instantaneamente em qualquer lugar do mundo, por meio de fontes orais, escritas ou audiovisuais em diversos tipos de mídia. O abuso de poder presidencial não só do serviço de comunicação sugere uma frustração da democracia, pois desvaloriza o direito à comunicação, um bem coletivo e fundamental da comunidade. Além disso, nos últimos anos, certas autoridades presidenciais decidirão abandonar a publicidade estatal na mídia, pois sua gestão tem se criticado. O exercício abusivo do controle da mídia pelo presidente destrói qualquer possibilidade de deliberação genuína entre o público cidadão. Assim, como um presidente pode abusar do direito à comunicação, um poder hegemônico sobre a propriedade da mídia pode, de forma semelhante, ter um efeito contrário às políticas presidenciais. Sistemas de governo, incluindo o presidencialismo, observam uma redução notável no peso e na essencialidade de partidos políticos, como señalou Giovanni Sartori no ano 2000. Uma circunstância espinosa que determina a força estes últimos a se transformarem, a se adaptarem às influências da política do vídeo. A nova praça pública para um presidente só é a mídia, é as redes sociais, agora lotadas, e assembleias abertas parecem resquícios de um passado que jamais retornará. É impossível esgotar a lista de poderes e influências regulamentados em regras para o presidente. Deve-se enfatizar que o presidente deve cumprir sua tarefa individual de representar seu próprio Estado e cada
dos membros que compõem a constelação de Estado no mundo. Ele também exerce a representação estatal em organizações supranacionais, como a ONU, a OEA, a Unesco. Nessas esferas, o presidente deve cultivar as relações exteriores de seu Estado, pois é a autoridade constitucionalmente eleita responsável por cumprir essa missão com lealdade, respeito e vocação para a paz. Nenhum presidente, por exemplo, deve estabelecer relações estreitas com países que comprometem a paz externa de sua própria comunidade. Repito, nenhum presidente, por exemplo, deveria estabelecer relações estrechas com países que comprometem a paz externa de sua própria comunidade. Ou, em suas viagens internacionais, expressar sugestões que contradigam as leis de seu próprio país e estejam consagradas nas escrituras fundamentais. Os argumentos apresentados sustentam a necessidade imperativa de democratizar o sistema presidencialista de governo. Certamente, o modelo é útil para lidiar com tempos de incerteza. No entanto, o monopólio que ele estabelece afasta qualquer alternativa para a igualdade dos cidadãos em uma sociedade aberta. A liderança presidencial é frequentemente antidemocrática, pois enfraquece a posição do Congresso ou se caracteriza por emitir ordens sem consulta ou convite à tomada de decisões. Há um único protocolo para mudar o presidencialismo: o processo de reforma constitucional estabelecido na Constituição de cada país sudamericano. Repito, há um único protocolo para mudar o presidencialismo: o processo de reforma constitucional estabelecido na Constituição de cada país sudamericano. Para aprimorar o sistema, a discussão racional deve ser incentivada. O modelo revela uma notável incapacidade de garantir a estabilidade de ordem constituinte e fomentar o diálogo em uma democracia cuja natureza participativa surge desde o momento em que aborda o autogoverno comunitário. A proposta de democratização dos poderes supremos deve se concentrar na concepção de mecanismos para coibir abusos autoritários ou mau uso de autoridade do presidente. Assim, poderia ser delineado um cardápio para acalmar, aliviar ou corrigir a natureza dominante do presidencialismo. Uma vez aberta a discussão, poder-se-ia considerar uma estrutura colegiada para o órgão. Repito, considerar uma estrutura colegiada para o órgão e atribuir-lhe um caráter pluralista de indivíduos ou a nomeação de um primeiro-ministro com aprovação do Congresso. Pode ser também considerar a los ministros del Congreso u otras posibles formas de fusão derivadas da experiência do sistema parlamentario de gobierno. Obviamente, as autorizações para o presidente se tornan legislador o assumir qualquer método de legislar deberían ser eliminadas. Repito, las autorizaciones para o presidente se tornar legislador o asumir cualquier método de legislar deberían ser eliminadas. Uma vez que um único presidente esteja autorizado a legislar sobre a vida, a liberdade, a fortuna e a propriedade estatal, tudo estará sujeito ao absolutismo absoluto de uma única pessoa. Em um Estado constitucional com viés democrático, quaisquer meios que autorizem ou possibilitem o despotismo devem ser eliminados ou reduzidos ao mínimo. Precisamente, a República, lar de todos os cidadãos, foi concebida para sepultar qualquer forma de absolutismo. O papel jurisdicional que confere poder ao presidente também deve ser reconsiderado. O viés democrático proposto pelo presidencialismo não é robusto. Pode aumentar a governabilidade. No entanto, quando reduzido,
o sistema tende a dispensar. Além disso, em um sistema presidencialista, sua instabilidade sempre impactará a linha de água do modelo e causará uma crise de afundamento. Por essa mesma razão, a alegação de que presidencialismo constitui um modelo íntegro para navegar em tempestades institucionais é totalmente falsa. Basta rever o funcionamento do modelo na região nos últimos 40 anos. Um julgamento contrário se impõe. A América do Sul já passou por mais de 2 séculos de experimentos presidenciais. Nenhum outro desenvolvimento ocorreu. Evidências claras demonstram que a supremacia do poder executivo não conseguiu aliviar a vulnerabilidade ou a exclusão social. O presidente não é um monarca eleito. Desculpem a contradição, como os caprichos de um diretor ou déspota com poderes hegemônicos. Quatro. Fechamento. Comunidades de cidadãos, ao elegerem um presidente, elegem um funcionário para exercer o poder executivo supremo. Será um monólogo a critério de pessoa escolhida. A pessoa eleita, como nenhuma outra na história da humanidade, deve possuir raciocínio equilibrado, ponderado e racional 24 horas por dia, todos os dias de seu tempo no serviço público. Graças à experiência de mais de 200.000 anos, nenhum animal racional possui tamanha virtude de julgamento divino. Talvez, no futuro, a inteligência artificial garanta outros meios, alternativas ou possibilidades. Em um sistema presidencialista, seu titular, o monopresidente, será ou tentará ser um diretor absoluto e régio do processo constitucional, graças a um notável conjunto de poderes formais, aos quais se somarão os poderes informais inerentes à sua posição na ordem estatal. Ele exercerá influência e autoridade enquanto durar seu poder supremo. O Congresso não poderá destituí-lo, não haverá voto de confiança parlamentar, e o processo de impeachment para a remoção do príncipe estará mais próximo da heurística constituinte que das realidades, pois exigirá maioria parlamentares extraordinárias para sua promoção e implementação, com exceção de experiências que surgirão especialmente em Brasil. O presidente único deve sempre propor a tempestade interminável do confronto político. Se sua administração atormentada for bem sucedida, isso trairá sofrimento ao seu adversário. Se a autoridade falhar, não é preciso ser mágico para reconhecer os resultados desastrosos. No momento da queda ou enfraquecimento total do presidente único, pode-se recordar o monólogo final de Próspero em La Tempestade de Shakespeare. Meus feiticos foram postos de lado. Liberte-me com sua indulgência. O cargo de presidente será inoculado com os poderes executivos inerentes à instituição, embora também goze de poderes de natureza legislativa e até jurisdicional. Essa natureza unitária é o que inibe e impede qualquer tentativa de racionalização. A individualidade dos poderes do princípio republicano denota a necessidade imediata de democratização do poder presidencial. Isso talvez pudesse ocorrer com um governo de gabinete com personalidade, iniciativa, ancoragem no Congresso e responsabilidades próprias, como observa Diego Valadez en el año 2008. También
poderia ocorrer, como se ha señalado, com a colegialidade da instituição executivo-presidencialista, conferindo-lhe um caráter plural, no estilo da Constituição Uruguaya de 1952. Qualquer mudança exigirá uma emenda constitucional ou reforma nos países eleitos. Uma notável complacência com o sistema presidencialista de governo reside, talvez, na própria raiz do confronto, do litígio e da falta de neutralidade, que são as qualidades do modelo estudado. O instrumento da lei fundamental, com seus tipos de regras, incentiva diversos tipos de processos públicos. A divisão e o controle de poder, a governança e a estruturação democrática. A ideia de um processo público implica o movimento do compartimento humano e sua intersubjetividade. Os processos públicos, autorizados pela Constituição, com seu modo de ação ou conduta sempre guiado pela razão humana, devem levar ao desenvolvimento, ao progresso daquele previsto na lei fundamental. A separação de poderes, a determinação de autoridades, o estabelecimento de direitos e a busca por acordos estáveis e duradouros são proposições para alcançar um grau significativo de justiça social e paz comunitária. Nossos sistemas presidencialistas na América do Sul, alicercados em seus fundamentos constitucionais normativos e nas evidências que emanam da força normativa dos fatos, degenerarão em sistemas governamentais que não são nem divisivos, nem equilibrados ou controlados. O presidente pode ultrapassar os limites sugeridos pela lei e razonablemente, ou outros poderes não conseguem contê-lo de forma eficaz e oportuna. Assim, um ideal de governo limitado se distorce ainda mais, como o hiperpresidencialismo, e desce para o terreno lamacento da autocracia electiva, como señaló el italiano Michelangelo Bovero en 2023. Alimentado por un electorado que luta incansablemente entre ingenuidade, ignorancia e a esperança. Há eleições em que os cidadãos são inevitavelmente espectadores, como acontece, só para dar algunos ejemplos, na Venezuela 2012, no Perú 1990 al 2000, no Brasil entre 2019 y 2022, en Argentina desde diciembre de 2023. Repito, en Argentina desde diciembre de 2023. Con eso, quiero decir que eles só conseguem votar e eleger um líder supremo, o presidente único, de quem, naturalmente, esperarão sem justificativa a lucidez, a estabilidade emocional, o preparo intelectual e a sensibilidade social para decidir todos os dias de seu mandato por todos nós. Amén. Muito obrigado por la atención, muchísimas gracias por la atención dispensada, muchas gracias. Quiero agradecer a todos los auditorios y especialmente al auditorio brasileño por los errores que cometí seguramente en la dicción. Muchas gracias.